Estou aqui mais uma vez nesse vídeo para falar sobre mais um assunto concernente à igreja, teologia. E eu vou comentar aqui agora, trazer um assunto que eu acho muito bom, muito interessante, que é adotado por algumas igrejas, que são que é que são os lecionários. Lecionários são seleções de textos bíblicos que são lidos domingo após domingo. Eles são feitos para serem lidos durante o culto. Se trata de leituras bíblicas que são selecionadas para cada domingo do ano. Cada domingo do ano tem a sua leitura ou as suas leituras. Os lecionários se trata de textos bíblicos que são selecionados para serem lidos no culto. Para cada domingo tem textos bíblicos, versículos selecionados para serem lidos. E a forma como eles são organizados chama bastante atenção, de forma positiva. Os lecionários, eles são organizados para refletir o período litúrgico. Por exemplo, nós temos as duas festas mais, digamos assim, mais importantes, ou que são mais conhecidas, é um termo melhor, são mais conhecidas, que é o Natal e a Páscoa. O Natal, que fala do nascimento de Jesus, da encarnação de Deus, a sua vinda ao mundo, o menino Jesus, todo aquele contexto que a gente sabe que está em Lucas de forma mais detalhada. No início de Lucas, o nascimento de Jesus, a visita do anjo, Natal. E a Páscoa, que é a morte e a ressurreição. A ressurreição de forma específica, como a libertação, mas também a morte, porque é pelo sangue do Cordeiro que há a libertação. A Páscoa e o Natal são os tempos do calendário litúrgico que são mais conhecidos. Mas existem outros eventos deste calendário que se repete ano após ano. E a trienal é a série de textos bíblicos selecionados para acompanhar essa trajetória ao longo do ano. O nascimento de Jesus e os eventos sucessivamente. Então, o período litúrgico, o qual o lecionário acompanha, começa no Advento. Advento significa vinda e se refere, obviamente, ao anúncio da chegada do Messias. O Advento ele começa 5 domingos antes do Natal. Então, o calendário litúrgico começa 5 domingos antes do Natal. Isso vai dar ali em novembro. Então, todo mês de novembro tem o início novamente
desse ano litúrgico. O ano da igreja, então, do olhar para essa história da redenção, história da salvação, começa no primeiro domingo de Advento. E aí vem segundo, terceiro, quarto domingo de Advento. E depois vem véspera de Natal, que aí cai no dia 24. Então, 4 domingos antes, começa o primeiro domingo de Advento, que é o ano litúrgico. E começa então a preparação para o Natal. Esse Advento celebra tanto o nascimento de Jesus, que virá, é tanto uma preparação para o Natal, para a celebração do Natal, da encarnação do Verbo, do tempo que se lembra o nascimento de Jesus. Então aí é os 4 domingos do Advento. E também se lembra a próxima vinda de Jesus. Por que não? Se a gente celebra a primeira vinda, o Advento também lembra que aguardamos Jesus novamente vir dos céus para julgar o mundo, ressuscitar os mortos, etc. O Advento, então, se propõe a lembrar destas coisas. Aí tem a véspera de Natal. E aí tem esse tempo de Natal. Meia-noite de Natal, alvorada de Natal, dia de Natal. E o Natal não é, então, só o dia 25 de dezembro, mas tem o primeiro domingo, o segundo domingo de Natal. Então vai até o início de janeiro. 25, uma semana depois na outra semana, indo até o início de janeiro, para lembrar em alguns domingos esse contexto do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus, para não ficar somente no dia 25, para ter ali aquele contexto de algumas semanas. E então segue. Eu vou seguir aqui, então, já que eu comecei a falar dos títulos do calendário, eu vou falar aqui, então, outros. A Epifania, que é a aparição de Jesus diante dos homens, o seu ministério. Então, a gente lembra ali do milagre em Caná da Galileia, quando a trienal passa por Mateus. Depois eu vou explicar melhor sobre os textos. Então, tem a Epifania. Começa com o batismo do Senhor. É o primeiro evento marcante. Começa com o batismo, que é o início do ministério público de Jesus. Então a Epifania tem 8 domingos. 8º domingo da Epifania. Onde são vistos vários momentos em que Jesus aparece, o ministério de Jesus ali que durou 3 anos, em média, que nós sabemos. Aí depois da Epifania é lembrada a transfiguração do Senhor, que é o último domingo após a Epifania. Então tem a Epifania, aí tem primeiro domingo após, e aí tem 8 domingos, e depois o último domingo após a Epifania, a transfiguração do Senhor. Então é o cume, é o momento máximo do tempo de Jesus aqui em seu ministério. É quando ele tem a visita de Moisés e Elias e transfigura o seu rosto. O calendário litúrgico passa e menciona esse período que acontece ali, que acontece em Mateus 17, e outros textos do Evangelho. Eu não vou lembrar agora exatamente quais são os outros textos, mas Marcos 9 também fala sobre isso. Então, depois tem o início da Quaresma.
A quaresma é o momento onde nós, que seguimos esse calendário litúrgico, nos preparamos para a celebração da Páscoa. Então, depois da Epifania, tem quarta-feira de cinzas. É o momento, então, a quaresma, que dura 40 dias. Então, tem quarta-feira de cinzas, depois primeiro domingo de quaresma, segundo, terceiro, quarto. Dura em torno de 40 dias. Tem o quinto domingo da quaresma também, que é para um momento de contrição, para poder receber a reflexão da Páscoa, da morte do Senhor, da ressurreição do Senhor. Então, a igreja que adota esse calendário litúrgico é convidada ao momento de reflexão, de humilhação, de introspecção durante esse tempo. Convidada a lembrar sobre isso, para se preparar para a Páscoa. Aí tem o Domingo de Ramos, ou Domingo da Paixão, que é o início da última semana de Jesus. Aquele domingo onde ele entra no templo, sendo aclamado, sentado em um jumento, e sendo reconhecido como rei dos judeus. Aquele momento em que o povo faz aquela festa com ramos. Então ali é o Domingo de Ramos, ou Domingo da Paixão. Ali já termina a quaresma e começa a última semana de Jesus, que é a Semana Santa. Ali as reflexões se intensificam, porque Jesus está próximo à agonia da morte. Então tem a segunda-feira da Semana Santa, terça, quarta-feira e tem a quinta-feira da Semana Santa. E, por fim, a sexta, que é onde Jesus morre, onde se lembra de forma mais específica, mais direta, mais viva, se é que eu posso dizer assim, da morte do Senhor. Então, naquela sexta-feira, é previsto também um culto para este momento sobre a morte do Senhor, de uma forma especial. O sábado também é chamado de sábado de aleluia, que é o dia em que Jesus está no túmulo. Para cada momento litúrgico existe uma cor também que representa aquele momento. Então, tem o azul, tem o roxo, que é o da quaresma, representa contrição. Eu lembro porque no sábado a cor usada é o preto, para representar o luto, a escuridão, as trevas em que Jesus estava morto. E então, sábado e o domingo de Páscoa, que podemos dizer que é o dia mais importante do calendário litúrgico, porque fala da ressurreição. É por causa da ressurreição que a igreja crê, que a igreja está de pé. É por causa da ressurreição que o Senhor mantém a fé do seu povo. Aqui eu estou olhando a série dos lecionários, onde tem os períodos litúrgicos e os textos correspondentes. Então ele segue com a Páscoa, os domingos de Páscoa, onde sempre ali, domingo após domingo, vai se celebrando, tem
no caso, o domingo de Páscoa, ressurreição, tem a noite da Páscoa, segunda-feira, terça, quarta, aí depois tem mais 6 domingos de Páscoa, que é ali representando 50 dias da ressurreição, e tem a ascensão do Senhor, 7º domingo de Páscoa, e então começa o Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa, para frisar que começou o período apostólico, o período da igreja, depois que Jesus sobe e envia o seu Espírito Santo. Jesus ressuscita, passa 40 dias entre os discípulos, sobe, aí depois tem véspera de Pentecostes, e Pentecostes é o maior período litúrgico. Até chegar, até terminar. Então, cada período desse tem textos correspondentes. E os textos, eles buscam se relacionar entre si. Isso é importante porque, além de mostrar temas específicos sobre a história da salvação, a história da redenção, a Trienal, essa série, essa organização de textos, faz com que a gente veja a Bíblia como uma unidade. Os textos selecionados para cada domingo, desses períodos litúrgicos que eu falei, abrange textos do Salmo, texto do Antigo Testamento. Claro, o Salmo é do Antigo Testamento, mas no sentido de um texto dos profetas ou de um livro histórico. Então, Salmo, tem outro texto do Antigo Testamento, tem um texto da Epístola para falar sobre o que Paulo trouxe, o que os apóstolos ensinaram, e um texto do Evangelho, que é para relacionar com a vida de Jesus. Então, um texto do Antigo Testamento, seja lá histórico ou dito dos profetas, que é bem amplo, o texto do Salmo, que são cânticos e também são orações, texto da Epístola, que é representando a doutrina apostólica, e do Evangelho, que é tido uma atenção especial ao do Evangelho, porque são palavras de Jesus, geralmente, se trata da história de Jesus de modo mais específico. Então, a Trienal, ela segue esses temas litúrgicos e tem textos para cada domingo, que são 4 textos que buscam se relacionar. E estão de acordo com esse tema litúrgico e com no caso, a exposição bíblica, com o assunto bíblico, que é um assunto só, voltado para Jesus, tendo Jesus como centro. Então, a Trienal é algo organizado que nos permite ter esse privilégio de seguir esses temas e ter, de forma ordenada, os assuntos bíblicos. Essa Trienal ela surgiu no Concílio Católico de 1969, Vaticano II, e foi adotado também por outras denominações, outras igrejas, por se tratar de uma organização que preza pela história da redenção, pelo Evangelho. Então nós vemos ali textos dos profetas ou dos livros históricos, do Salmo, é uma visão toda da base dos fundamentos da Bíblia, da revelação de Deus, voltado, tendo uma atenção especial para o Evangelho. Então a Trienal ela se repete a cada 3 anos. Para cada ano tem uma série de textos que passa pelo Evangelho. Um passa pelo Evangelho de Mateus, outro passa pelo Evangelho de Lucas, e assim vai. Então, são textos ordenados que
perpassam por alguns evangelhos, pelos evangelhos, porque tem texto de todos os evangelhos, não só de Mateus e de Lucas. Mateus ele é específico no primeiro ano, na Trienal A. Lucas é no último. Agora na Trienal B tem texto de Marcos, tem texto de Lucas, tem texto de Mateus, tem textos de João também. É mais mesclado. Então, isso é uma riqueza que podemos valorizar, aproveitar e vale expor aqui, explicar. Até mais, espero que eu tenha falado com clareza.